Herdei 13 milhões de dólares e corri para contar ao meu marido, mas fui atingida por um terrível acidente que me levou ao hospital. Para minha surpresa, ele nunca veio. Quando liguei, ele me dispensou, dizendo que não tinha tempo para perdedores. Dias depois, ele apareceu com sua nova esposa. Mas quando ela me viu, ela congelou e gritou: "Meu Deus, ela é minha!" O cheque de 13 milhões de dólares parecia mais pesado do que o papel deveria ser enquanto eu olhava para os números, com minhas mãos tremendo contra a mesa. O advogado Michael Brennan me observou com olhos pacientes enquanto eu processava o que parecia impossível. Minha tia Catherine, de quem estava distante, e que não falava com nossa família há 20 anos, me deixou tudo. Não meu pai, mas sim o irmão verdadeiro dela. Não meus primos bem-sucedidos com seus consultórios médicos e escritórios de advocacia. Eu, Stephanie Walker, a decepção da família que transcrevia relatórios médicos de um apartamento apertado enquanto meu marido Joshua reclamava de seu trabalho de contabilidade sem futuro. "Senhora Walker, a senhora está bem?" A voz de Brennan me puxou de volta para seu escritório, com janelas do chão ao teto com vista para o centro da cidade. Eu entendo que isso deve ser avassalador. Pensei nesta manhã, há apenas 3 horas atrás, quando eu estava juntando moedas de 25 centavos na gaveta da cozinha para comprar leite. Joshua saiu furioso depois de outra discussão sobre dinheiro, batendo a porta com força suficiente para derrubar nossa foto de casamento da parede. 7 anos de casamento e nos tornamos estranhos que dividiam contas que não podíamos pagar. Porque eu, finalmente consegui perguntar. Catherine e eu mal nos conhecíamos. Brennan ajustou os óculos, escolhendo as palavras com cuidado. Sua tia foi muito específica nas instruções. Ela disse que você entenderia quando chegasse a hora. Ele deslizou outro envelope sobre a mesa. Ela deixou isso para você também. Dentro havia uma única folha de papel com a caligrafia precisa de Catherine. O sucesso exige sacrifício. Você entende isso melhor do que imagina. O dinheiro é uma ferramenta, não uma solução. Use-o com sabedoria. As palavras desencadearam uma lembrança de 6 meses atrás, uma que eu havia escondido de todos, especialmente de Joshua. Eu visitava Catherine no hospício toda semana, lendo jornais médicos para ela enquanto ela morria. Começou como uma obrigação. Uma mensagem no Facebook de um primo dizendo que Catherine estava sozinha, sem visitas, recusando-se a se reconciliar com a família por causa de alguma antiga disputa comercial que eu nunca entendi. Mas essas visitas se tornaram algo completamente diferente. Sua pronúncia é horrível, Catherine retrucava quando eu tropeçava em termos farmacêuticos. Se você vai ler sobre inibidores de enzimas, pelo menos respeite a ciência o suficiente para dizê-lo corretamente. Mas ela nunca me mandou embora. Semana após semana, eu ficava sentado naquela sala estéril que cheirava a desinfetante e morte iminente, lendo sobre ensaios clínicos e interações medicamentosas enquanto ela me corrigia com força decrescente. Durante nossa última visita, quando a morfina havia roubado grande parte de sua nitidez, ela agarrou meu pulso com uma força surpreendente. "Você não é como eles", ela sussurrou, com os olhos subitamente claros. "Os outros querem conforto. Você entende que o sucesso exige sacrifício. Lembre-se disso quando chegar a hora." Nunca contei a Joshua sobre essas visitas. Ele teria zombado do meu senso de dever e perguntado o que eu esperava ganhar visitando uma mulher moribunda que havia abandonado a família. A verdade é que fui porque reconheci algo em Catherine. Uma mulher que escolheu a carreira em vez das convenções, que construiu um império no setor farmacêutico quando as mulheres não eram bem-vindas nas salas de diretoria. Ela pagou o preço na solidão, mas viveu em seus próprios termos. O patrimônio está avaliado em 13 milhões de dólares, continuou Brennan, me trazendo de volta ao presente. Isso inclui o portfólio de investimentos dela, 3 imóveis e vários ativos. Não há condições, nem estipulações. É inteiramente seu. 13 milhões de dólares. O número parecia fictício, como o dinheiro do banco imobiliário. Esta manhã, escondi nossa conta de luz atrasada debaixo do laptop de Joshua, sabendo que outra briga por dinheiro o deixaria furioso. Não violento, nunca isso, mas frio e cortante de um jeito que deixou cicatrizes invisíveis. Ele era diferente quando nos conhecemos na faculdade. Ambicioso, mas terno, frustrado, mas esperançoso.
7 anos de cartas de rejeição de empresas de investimento transformaram essa esperança em um sentimento amargo de direito. Preciso contar ao meu marido, eu disse, já pegando meu telefone. Claro. Leve o tempo que precisar. Cuidaremos da papelada nos próximos dias. Brennan se levantou e estendeu a mão. Parabéns, Sra. Walker. Sua vida está prestes a mudar significativamente. Ao sair do prédio em direção à garoa da tarde, senti-me desconectado do meu corpo, flutuando acima da rua como se estivesse observando a vida de outra pessoa. O apartamento apertado onde Joshua e eu estávamos sufocando lentamente de repente parecia um universo diferente. Por impulso, parei na loja Mont Blanc por onde passei 100 vezes, mas nunca entrei. Gostaria de ver suas canetas prateadas, disse a vendedora, que nem piscou ao ver minhas roupas de loja de descontos. A caneta custou $800, mais do que nosso orçamento mensal para compras de supermercado. Mas enquanto eu o segurava, sentindo seu peso e equilíbrio, imaginei o rosto de Joshua quando eu o entregasse a ele. Este seria nosso novo começo. Chega de brigas por dinheiro. Não é mais preciso vê-lo encolher-se em amargura. Finalmente podemos respirar. Liguei para ele do carro, com a voz tremendo de uma excitação que eu não conseguia conter. Joshua, algo incrível aconteceu. Estou voltando para casa com uma notícia que muda tudo. Estou no meio de uma coisa, Stephanie. Sua voz era monótona, distraída. Ouvi uma digitação ao fundo. Isso pode esperar? Não, não pode mesmo. Acredite em mim, você vai querer ouvir isso. Um suspiro pesado. Tudo bem, mas seja rápido. Estou trabalhando em algo importante. Trabalhando em algo importante. Provavelmente outra proposta comercial elaborada que não daria em nada. Outro esquema para escapar do escritório de contabilidade que ele considerava inferior a ele. Eu queria dizer a ele naquele momento, gritar no telefone que nossos problemas haviam acabado. Esses $13 milhões estavam em uma conta com meu nome. Mas isso merecia mais do que um telefonema. Isso merecia ser perfeito. A chuva estava aumentando quando entrei na via expressa. A caixa de canetas prateada no meu banco do passageiro refletindo a luz cinzenta da tarde. Pensei nas palavras de Catherine. O sucesso exige sacrifício. O que ela sacrificou por sua fortuna? Família, certamente. Amor, provavelmente. Conexão, definitivamente. Mas o que eu havia sacrificado? Nada ainda, percebi. O dinheiro simplesmente apareceu. Um presente de uma mulher que levei apenas meses para conhecer. Enquanto eu dirigia em direção ao nosso apartamento, em direção a Joshua, em direção ao que eu acreditava que seria nosso novo começo, não conseguia me livrar da sensação de que o verdadeiro presente de Catherine não era o dinheiro em si, mas algo mais, algo escondido em sua mensagem enigmática sobre sacrifício e compreensão. Os limpadores de para-brisa batem em ritmo contra a tempestade crescente. E pisei mais forte no acelerador, ansiosa para compartilhar esse milagre com um homem que prometia amar nos bons e maus momentos. Nunca vi o caminhão de entrega passar no sinal vermelho. O cruzamento da Rota 47 com a Rua Maple sempre foi perigoso durante tempestades. Reclamei sobre isso com Joshua na semana passada, sobre como era difícil enxergar o semáforo em meio à chuva forte. Agora, enquanto me aproximava, com os limpadores de para-brisa lutando contra a chuva torrencial, mal conseguia distinguir a luz verde à frente. A caixa prateada de canetas deslizou pelo painel quando pisei no freio, e estendi a mão para segurá-la, pensando na expressão de Joshua quando ele a abrisse. Foi quando vi o caminhão de entrega. Ele surgiu da rua transversal como uma parede de metal, o rosto do motorista visível por um segundo horrível através do para-brisa, olhos arregalados, boca aberta em um grito que eu não consegui ouvir. Ele estava pisando no freio, com as rodas travadas, passando no sinal vermelho no asfalto molhado pela chuva. Minhas mãos se moveram sem pensar, puxando o volante para a direita, mas a física já havia decidido nosso destino. O impacto ocorreu em etapas. Primeiro, o capô amassou, uma sanfona de metal dobrando-se em minha direção. Então o airbag explodiu contra meu rosto, pó branco e tecido em dor. A caixa da caneta abriu no meio do voo, seu conteúdo girando pelo espaço enquanto meu carro girava, com o lado do passageiro sendo esmagado para dentro.
Meu telefone, mostrando a foto do contato de Joshua da minha ligação recente, passou voando pela minha cabeça. Durante todo esse tempo, um pensamento se repetia. Nunca pagamos a conta de luz. Era uma coisa tão estranha para se fixar enquanto o vidro se estilhaçava ao meu redor. Então escuridão, não como sono, mas ausência absoluta. Nenhum sonho, nenhuma sensação, nenhuma passagem de tempo. Quando voltei à superfície, ouvi máquinas apitando e o cheiro químico de desinfetante industrial. Minha garganta parecia coberta por uma lixa. Cada respiração enviava fogo ao meu peito. Tentei falar, mas só consegui grasnar, o que provocou passos. Calma. Não tente falar ainda. Uma enfermeira de olhos gentis e cabelos grisalhos ajustou algo no meu antebraço. O crachá dela dizia Rodrigues. Você ficou inconsciente por 3 dias. Houve hemorragia interna. Cirurgia de emergência. Você tem sorte de estar vivo. 3 dias. Minha mente se esforçou para processar essa lacuna na existência. 3 dias de quê? Onde estava Josué? Consegui gesticular em direção às cadeiras vazias ao lado da minha cama. A questão é clara sem palavras. Rodrigues se ocupou com meu prontuário, sem me olhar nos olhos. Vamos nos concentrar primeiro na sua recuperação. O médico explicará tudo quando fizer a ronda. Mas os médicos iam e vinham, explicando sobre clavículas quebradas e reparos cirúrgicos, sobre os pinos de metal que prendiam meu ombro, sobre a lesão cerebral traumática que roubou pedaços da minha memória. Ninguém explicou por que meu marido não estava sentado ao lado da minha cama quando acordei. No 4º dia, eu já conseguia falar em sussurros. A primeira coisa que pedi foi meu telefone. Rodrigues trouxe isso com relutância. A tela rachou, mas está funcionando. 17 chamadas perdidas, todas de Patrícia, minha colega de quarto da faculdade. Nenhuma de Josué. Sua última mensagem foi antes do acidente. Pare de ligar. Ocupado. Disquei o número dele com dedos que não paravam de tremer. Direto para o correio de voz. Na 5ª tentativa, deixei uma mensagem, com a voz quase irreconhecível. Joshua, estou no hospital sem temere. Houve um acidente. Por favor, venha. Mais 2 dias de silêncio. Convenci-me de explicações razoáveis. O telefone dele estava quebrado. Ele estava procurando outros hospitais. O prédio não lhe passou minhas mensagens. Nosso telefone fixo. Não tínhamos mais telefone fixo. Outra vítima dos nossos cortes orçamentários. Mas certamente alguém lhe havia contado. Certamente ele estava me procurando freneticamente. A morfina fez tudo parecer distante e onírico. Mas isso não conseguiu amenizar o medo crescente. Rodrigues me trouxe lascas de gelo e evitou minhas perguntas. Outras enfermeiras sussurravam no corredor. No meu 7º dia, o 4º dia consciente de chamada, Joshua finalmente respondeu: o quê? Sua voz era áspera e irritada. Joshua, graças a Deus. Estou no hospital. Houve um acidente. Eu sei sobre o acidente, Stephanie. O gelo em seu tom de voz cortou minha névoa de medicação. O que você quer? As palavras não faziam sentido. Devo ter entendido mal a comunicação sobre o ferimento na cabeça. O que eu quero? Estou no hospital. Estou inconsciente. Preciso de você aqui. Pausa. Então palavras que ficariam na minha mente por meses. Não tenho tempo para isso, Stephanie. Não tenho dinheiro nem paciência para perdedores. Alguns de nós temos um futuro de verdade para construir. O que? O monitor ao lado da minha cama começou a apitar mais rápido. Joshua, eu não entendo. Estou magoada. Estou sozinha. Sou sua esposa. Você era minha esposa? Preciso ir, pare de ligar. A linha caiu. Fiquei olhando para o telefone, certa de que estava tendo alucinações. A morfina, o traumatismo craniano, algo estava causando distorções auditivas. Retornei a ligação imediatamente. Número bloqueado. O sinal sonoro aumentou até que Rodrigues entrou correndo, verificou os monitores e ajustou os medicamentos.
Meu marido, eu disse entre soluços que eu não tinha percebido que tinham começado. Algo está errado. Ele não é ele mesmo. O rosto de Rodrigues alternava emoções. Raiva, pena, resignação. Ela sentou na beira da minha cama e pegou minha mão. Querida, sua amiga Patrícia está tentando falar com você. Talvez você devesse falar com ela. Patrícia chegou na manhã seguinte, seu rosto era uma tempestade de raiva mal contida. Ela me abraçou cuidadosamente, consciente dos meus ferimentos, e então puxou uma cadeira para perto. Eu não queria te contar isso, mas você precisa saber o que ele fez. Ele está ferido? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, Steph, ele está bem. Mais do que bem, na verdade. Ela pegou o telefone, com as mãos tremendo de raiva. Ele contou a todos que você morreu no acidente. Postou sobre isso nas redes sociais no dia seguinte ao acidente. Realizou uma cerimônia em sua casa. As palavras ricocheteavam no meu cérebro sem grudar. Isso é impossível. Olhar. Ele me mostrou sua página no Facebook. Lá estava. Um longo post sobre a perda de sua amada esposa, como a vida de repente se tornou preciosa, como ele precisava de tempo para lamentar. Centenas de comentários de condolências abaixo. Postado. Enquanto eu lutava pela minha vida na cirurgia. Ele trocou as fechaduras do seu apartamento, continuou Patrícia, com a voz embargada. Já transferi alguém. Uma mulher chamada Savannah, daquele novo emprego numa empresa de investimentos que ele começou no mês passado. Ela me mostrou outra foto. Joshua estava em um restaurante, abraçado a uma mulher de cabelos escuros que parecia ter uns 25 anos. A legenda: encontrando luz na escuridão com alguém especial. Postado há 3 dias enquanto eu deixava mensagens de voz para ele da minha cama de hospital. O rosto da mulher me fez parar. Algo familiar em suas feições, no formato de seus olhos, na maneira como ela inclinava a cabeça. Ela parecia com fotos minhas da faculdade, antes do estresse e da decepção criarem linhas ao redor da minha boca. Como, foi tudo o que consegui dizer. Ainda não sei tudo, admitiu Patrícia. Mas eu fui ao seu prédio. O gerente disse que o Joshua tinha a papelada. Certidão de óbito, testamento, procuração. Tudo falso, obviamente, mas bom o suficiente para convencê-los. Ele já tentou acessar suas contas bancárias. Minhas contas bancárias, os 13 milhões de dólares. A herança da qual Josué não sabia nada. Ou será que não? A sala começou a girar. Não consegui dizer se era por causa da medicação ou do choque. Os bips dos monitores se tornaram um alarme constante enquanto minha frequência cardíaca atingia níveis perigosos. Rodrigues estava ajustando minha medicação quando Michael Brennan chegou. A expressão dele era grave o suficiente para que ela imediatamente se desculpasse. O advogado que me entregou 13 milhões de dólares poucos dias atrás agora carregava um tablet e uma pasta cheia de documentos, com um maxilar tenso de raiva profissional. Senhora Walker, peço desculpas por não ter vindo antes, mas eu precisava reunir provas antes de abordá-la com isso. Ele puxou uma cadeira para perto da minha cama, com a voz baixa, apesar do quarto vazio. Seu marido visitou meu consultório 6 horas depois do seu acidente. 6 horas. O hospital nem tinha terminado sua cirurgia de emergência. Meu cérebro danificado teve dificuldade para processar essa linha do tempo. Como ele sabia sobre a herança? Foi isso que me preocupou inicialmente. Ele chegou com documentos, um testamento, uma procuração e até o que parecia ser uma certidão de óbito. Tudo falsificado, mas sofisticado. Ele sabia exatamente o que pedir. Mencionou especificamente os 13 milhões. Brennan virou seu tablet para mim, mostrando imagens granuladas de segurança. Observe o comportamento dele quando minha secretária disse que precisávamos de documentação oficial do condado. Na tela, Joshua andava de um lado para o outro no saguão de mármore por onde eu havia caminhado dias antes. Sua linguagem corporal irradiava impaciência, não tristeza. Quando a secretária explicou o período de espera de 30 dias que Catherine havia determinado, ele bateu a mão na mesa com força suficiente para fazê-la estremecer. O Josué que eu conhecia evitava o confronto, mas este homem parecia pronto para a guerra. Ele ligou 17 vezes desde então, continuou Brennan.
cada vez com nova documentação, novos argumentos. Ontem, ele ameaçou entrar com uma ação judicial por reter deliberadamente o patrimônio da esposa. Parece ter esquecido que esposas mortas não têm maridos vivos. Patrícia chegou quando Brennan estava saindo, carregando meu laptop em uma bolsa. O síndico do prédio se sentiu péssimo quando expliquei a situação. Acontece que Joshua contou a ele que você tinha escrito um testamento deixando tudo para ele antes do acidente. Até mostrou um documento a ele. Ela ligou o computador, seus dedos voando pelo teclado. Preciso que você veja uma coisa. O histórico do navegador me embrulhou o estômago. 3 semanas antes do meu acidente, Joshua pesquisou estatísticas de acidentes na Rota 47 e depois taxas de mortalidade por colisões em cruzamentos. Então quanto tempo demora para declarar alguém morto? Página após página de pesquisa sobre direito sucessório, documentos falsificados, acesso aos bens do cônjuge após a morte. Os registros de data e hora mostravam que ele estava pesquisando até altas horas da noite enquanto eu dormia ao lado dele, planejando minha morte enquanto eu sonhava com nosso futuro. Tem mais, disse Patrícia calmamente. Ela abriu nossa conta bancária conjunta, aquela que mantivemos quase vazia por meses. Pequenas transferências estavam saindo dele há 3 meses. $50 aqui, $75 ali. Tudo indo para uma conta nas Ilhas Cayman. As datas coincidiram perfeitamente com o momento em que o diagnóstico de câncer de Catherine se tornou terminal. Ele sabia da herança antes de você, Steph. Ele estava se preparando. Minha mente girava. Como ele poderia saber? Eu escondi minhas visitas a Catherine e nunca mencionei a possibilidade de herança. Então me lembrei da papelada do seguro de vida que ele insistiu que atualizássemos 3 meses atrás. Como ele fez perguntas detalhadas sobre os bens da minha família. Ele havia contratado alguém para investigar. Mostre-me Savannah, consegui dizer, embora seu nome parecesse ácido em minha língua. Patrícia abriu perfis de mídia social em diversas plataformas. Savannah Mills, 26, analista financeira da Brennan Investments, felizmente não é a mesma empresa que meu advogado. O LinkedIn dela mostrou que ela havia participado de uma conferência de tecnologia financeira 3 meses atrás, onde Joshua apresentou estratégias alternativas de investimento para mercados modernos. Na mesma semana, Catherine entrou em cuidados paliativos. Fotos da conferência os mostraram nos mesmos eventos de networking, coquetéis e painéis de discussão. Em uma das imagens, eles estavam próximos o suficiente para que seus ombros se tocassem, ambos segurando taças de champanhe. A risada dela foi capturada no meio do momento em que ele a olhava com uma intensidade que todos reconheciam. Ele olhou para mim daquele jeito uma vez quando eu era jovem e cheio de potencial que ele poderia explorar. Olha a cara dela, disse Patrícia, dando-o em uma foto recente. Diga que você não vê isso. Eu vi isso imediatamente. Os mesmos olhos verdes que eu via no espelho todas as manhãs. O arco de sobrancelhas que herdei da minha mãe. Até o jeito como ela inclinava a cabeça quando sorria. Era como olhar para mim mesma 10 anos atrás, antes que o cansaço e a decepção marcassem minhas feições. É perturbador, continuou Patrícia, como se ele tivesse ido às compras para uma versão mais jovem de você. Mas há algo mais. Ela abriu a página de Savannah no Facebook e voltou anos atrás. Ela vem postando sobre a busca pela mãe biológica desde que completou 18 anos. Veja este status do ano passado. A postagem dizia: outro beco sem saída na minha busca por adoção. Às vezes me pergunto se minha mãe biológica se lembra que eu existo. Tudo o que tenho é esta foto e o sonho de descobrir de onde vim. A imagem anexa fez meu mundo parar. Uma fotografia desbotada de um hospital. Uma adolescente exausta segurando um recém-nascido. O rosto da menina estava parcialmente virado, mas eu conhecia aquele perfil. Eu conhecia aquele roupão de hospital. Eu conhecia aquele bebê. Patrícia observou meu rosto mudar. Steph, tem alguma coisa que você precisa me dizer? A lembrança me atingiu como caminhão, violenta, inesperada, transformando tudo. 1998. Eu tinha 18 anos e estava grávida de um garoto que desapareceu no momento em que contei a ele. Meus pais, importantes na comunidade religiosa, me deram 2 opções: aborto ou adoção.
Eles organizaram tudo com eficiência clínica, me mandando ficar com um parente distante até o nascimento. Uma foto, um momento, segurando-a, e então ela se foi. Eu tinha aquela dor tão profundamente que às vezes esquecia que ela existia. Olhei para a tela do laptop e vi as postagens esperançosas de Savannah sobre encontrar sua mãe biológica e senti as peças horríveis se encaixarem. Joshua não tinha encontrado apenas uma mulher mais jovem que se parecia comigo. Ele encontrou minha filha. Patrícia, minha avó saiu estrangulada. Preciso que você verifique uma coisa. Quando Joshua e Savannah começaram a aparecer juntos em fotos, ela percorreu os registros de data e hora. A primeira foto é daquela conferência de 3 meses atrás. Mas espere, ela acessou o LinkedIn de Joshua. Ele começou a segui-la 2 semanas antes da conferência. Veja seu histórico de buscas desde então. As buscas foram cirúrgicas em sua precisão. Registros de adoção em Minneapolis, 1998, serviços de busca de mães biológicas, lista de participantes de conferências financeiras, histórico de Savannah Mills, o mais assustador, direitos de herança, filhos biológicos adotados. Ele a perseguiu, encontrou minha filha, a seduziu e a estava usando como arma em seu plano. O monitor ao lado da minha cama disparou o alarme familiar quando minha frequência cardíaca disparou. Mas dessa vez não me importei. A raiva queimava através da névoa da medicação, clareando minha mente pela primeira vez desde o acidente. Foi então que notei o documento final que Patrícia havia aberto. Um bilhete escrito à mão por Catherine, escondido na papelada da propriedade que Brennan havia deixado. No meu choque inicial, não percebi, mas agora as palavras se destacavam como um farol. Alguns segredos estão destinados a vir à tona. A verdade sobre 1998 virá à tona. Eu cuidei dela assim como cuidei de você. Esteja pronto. Catherine sabia. De alguma forma, minha tia distante sabia sobre o bebê que eu havia entregado. Talvez até estivesse de olho nela. A herança não era apenas dinheiro. Foi um catalisador criado para expor tudo o que estava escondido nas sombras da minha vida. As mãos do fisioterapeuta guiaram minha perna para a posição, e eu reprimi um grito que queria sair da minha garganta. As palavras de Catherine se tornaram meu mantra durante essas sessões. O sucesso exige sacrifício. Cada movimento era uma agonia, os pinos do meu ombro rangendo contra o osso, mas eu me forcei a fazer os exercícios com um propósito renovado. Minha filha estava lá fora sendo manipulada pelo homem com quem me casei. Cada passo que eu dava era um passo mais perto de salvá-la. Você está forçando demais, Rodrigues alertou, observando meu rosto se contorcer pelo esforço enquanto eu agarrava as barras paralelas. A recuperação leva tempo. Não tenho tempo. Ele está vindo para cá. Preciso estar pronto. Rodrigues me estudou por um longo momento e então puxou uma cadeira. Já atendi muitos pacientes nos meus 20 anos aqui. Os que se curam mais rápido não são os que superam a dor. São os que aprendem a lidar com ela. Ela demonstrou uma técnica de respiração. Lento e controlado. A dor nos torna reativos. Mas se você consegue controlar sua respiração, você controla suas respostas. Tente. Eu pratiquei enquanto ela contava. Inspire por 4, segure por 4, expire por 4. A raiva que ardia desde o bilhete de Catherine se transformou em algo mais frio, mais concentrado. Rodrigues estava certo. Não consegui encarar a decepção de Joshua com emoção crua. Eu precisava de precisão. Patrícia chegou naquela tarde com uma coleção de eletrônicos e uma expressão sombria. Brennan está a caminho. Precisamos preparar o quarto. Ela pegou meu telefone e baixou um aplicativo de gravação escondido atrás do que parecia ser um ícone de calculadora. Toque no sinal de igual 3 vezes para iniciar a gravação. A tela pode estar desligada e ainda assim a gravação será feita. Isso é legal? Brennan diz que o consentimento de uma única parte se aplica neste estado. Você está se protegendo de fraudes e possíveis danos. Ela posicionou meu telefone no criado mudo em um ângulo que permitia capturar a imagem do quarto. Ele também está trazendo imagens de segurança do prédio de seu escritório, registros bancários, tudo o que precisamos se isso for a julgamento. Michael Brennan chegou carregando uma maleta e com a expressão de alguém se preparando para a guerra.
Ele examinou a sala com precisão estratégica e escolheu um local atrás da porta, onde não seria imediatamente visível. Senhora Walker, precisamos discutir as possibilidades. Seu marido tem demonstrado um comportamento cada vez pior. Ele pode chamar advogados, tentar intimidá-la e até mesmo alegá-la mentalmente incompetente. E se ele trouxer Savannah? A ideia de encarar minha filha. Ver aqueles olhos familiares enquanto ela estava ao lado do homem que a manipulava fez meu peito apertar. Isso é realmente ideal para nossos propósitos, disse Brennan cuidadosamente. A presença dela forneceria evidências de que ele estava enganando você, mas será emocionalmente difícil para você. Passamos a hora seguinte ensaiando cenários. Patrícia interpretou Joshua, adotando seu tom desdenhoso enquanto eu praticava manter a calma. Brennan me orientou sobre terminologia jurídica, sinais de alerta de escalada e quando chamar a segurança. Mas nada poderia me preparar para ver suas fotos. Patrícia publicou imagens recentes das redes sociais. Joshua em inaugurações de galerias, jantares de negócios, conferências. A transformação foi impressionante. Foi-se o homem amargurado que reclamava do seu emprego sem futuro. Essa versão usava ternos sob medida, relógios de grife e se portava com a confiança de alguém que já havia vencido. Em todas as fotos, Savannah estava ao lado dele, com a mão em seu braço, olhando para ele com adoração aberta. Olhe para os olhos dele. Patrícia apontou para um close de uma semana atrás. Ele nem está fingindo estar de luto. Ele estava certo. O Josué nessas fotos irradiava satisfação, não tristeza. Ele havia abandonado sua antiga vida. Tirei-me como se fosse um casaco desconfortável. A aliança já havia sumido do dedo dele. Precisamos forçá-lo, eu disse, com uma ideia se formando. Patrícia, você pode mandar uma mensagem para ele do seu celular? Ela hesitou. Ele sabe que somos amigos. Não vai desconfiar? Não, se dissermos corretamente. Pensei cuidadosamente, compondo algo que desencadearia sua paranoia. Diga a ele que você sabe sobre a herança. Que estou acordada e me lembro de tudo. Que ele precisa resolver isso antes que eu fale com a polícia. Patrícia digitou a mensagem com dedos trêmulos. Esperamos em silêncio tenso. Os sons do hospital, monitores apitando, conversas distantes, passos nos corredores parecendo amplificados. Então o telefone dela tocou. Cuidaremos disso hoje. Apague esta mensagem. Patrícia me mostrou a tela. Esse noso significa que ele a está trazendo. Brennan se levantou e olhou para o relógio. Eles provavelmente virão durante o horário de visitação noturno, quando há menos funcionários. Vou me posicionar assim que soubermos que eles estão no prédio. Ele colocou um cartão de visita na minha mesa. O número da segurança está programado. Não hesite em usá-lo. Depois que eles foram embora, fiquei sentada sozinha com meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que o encarava parecia uma estranha. Bochechas fundas, hematomas ainda amarelados ao redor dos olhos, cabelo sem vida e sem vida. Perdi pelo menos 15 libras desde o acidente. Minhas clavículas são pontiagudas sob o tecido do avental do hospital. Mas meus olhos foram os que mais mudaram. A aceitação suave que existiu ali por 7 anos desapareceu, substituída por algo mais duro. Pensei na jovem de 18 anos que havia desistido de um bebê, muito jovem e com medo de lutar pelo que queria. A jovem de 28 anos que se casou com Joshua acreditava que amor significava sacrifício sem reciprocidade. O homem de 35 anos que escondeu contas e aceitou a frieza, achando que esse era o preço da parceria. Cada versão de mim aceitou menos do que merecia, se curvou até que quebrar parecia inevitável. Patrícia tinha deixado um batom na minha gaveta, um vermelho escuro que eu nunca teria escolhido para mim. Apliquei com cuidado, observando meu rosto se transformar. Não mais bonita, mas mais definida, mais presente. Arrumei-me na cama, posicionando travesseiros para apoiar meu ombro machucado e, ao mesmo tempo, parecendo naturalmente relaxado. O vestido do hospital era propositalmente largo, fazendo com que eu parecesse mais frágil do que realmente me sentia. Deixe Josué ver a fraqueza. Deixe-o pensar que já venceu. Pratiquei meus exercícios de respiração. 4 contagens para inspirar, 4 contagens para segurar, 4 contagens para expirar.
A raiva ainda estava lá, mas contida agora, comprimida em algo útil. Meu telefone estava inocentemente sobre a mesa de cabeceira, com o aplicativo da calculadora pronto. O sol da tarde entrava pelas persianas, lançando raios de luz sobre o cobertor branco. Às 5 horas, meus nervos estavam à flor da pele de expectativa. Cada passo no corredor fazia meu pulso disparar. Rodrigues olhou para mim uma última vez e apertou minha mão com um apoio silencioso. Patrícia enviou mensagens de texto com atualizações do saguão. Brennan confirmou sua posição. O cenário estava montado. Às 5h47, ouvi sua voz no corredor, aquele tom familiar agora marcado pela impaciência. Quarto 314. Sim, somos uma família. Meu dedo encontrou o aplicativo da calculadora. 3 toques rápidos no sinal de igual. Gravação. A maçaneta da porta girou com lentidão deliberada, e Joshua entrou no meu quarto de hospital com a confiança comedida de alguém entrando em um palco que lhe pertence. A transformação do homem que eu havia beijado e deixado para trás há pouco mais de uma semana estava completa. Um terno Armani. Nunca vi sapatos que provavelmente custassem mais do que o nosso aluguel mensal. Um relógio que captava a luz da tarde com ostentação deliberada. Ele se movia de forma diferente, cada gesto calculado para causar o máximo efeito, carregando uma maleta de couro que parecia ter acabado de sair da boutique. Stephanie, ele disse, com a voz carregada de preocupação que não chegava aos seus olhos. Você está melhor do que eu esperava. A crueldade casual daquela declaração, esperada, pairava entre nós. Ele se aproximou da minha cama com passos medidos, colocando sua pasta na cadeira de visitas com precisão praticada. Mantive a respiração estável, contei 4 vezes, segurei 4 vezes, lembrando-me do treinamento de Rodrigues enquanto meu telefone gravava silenciosamente no criado mudo. Os médicos me ligaram sobre sua condição, ele continuou, tirando documentos de sua pasta. Eles estão preocupados com o seu estado cognitivo após um traumatismo craniano tão grave. Confusão, lapsos de memória, dificuldade em processar informações complexas. Tudo perfeitamente normal para os seus ferimentos. Deixei meus olhos vagarem um pouco, acompanhando sua narrativa. Josué, você veio. Claro que vim. Ele arrumou papéis na minha bandeja de cama, cada movimento deliberado. Precisamos discutir seu tratamento daqui para frente. Só as contas médicas serão exorbitantes, e há decisões sobre seus bens que não podem esperar. Ativos. Não nossos bens, nem mesmo meus bens no sentido de cuidado. Seus ativos são como itens em um inventário. Ele produziu uma caneta cara. Não de prata como a que eu comprei para ele, mas folheada a ouro, outro destaque em sua performance. Esta é uma procuração simples, ele explicou, sua voz assumindo um tom condescendente que eu nunca tinha ouvido antes. Isso me permite lidar com as questões financeiras complexas enquanto você se concentra na recuperação. Os médicos concordam que é melhor evitar estressá-la com esses detalhes. Os médicos. Deixei a confusão colorir minha voz. Quais médicos? Um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes que ele o disfarçasse. Dr. Martinez, da neurologia. O senhor provavelmente não se lembra da consulta. Traumatismos cranianos afetam a formação da memória. Ele se aproximou e eu senti o cheiro de uma colônia cara, não da marca de farmácia que ele usava há 7 anos. Basta assinar aqui e eu cuido de tudo. Peguei a caneta com a mão trêmula e depois a deixei escorregar dos meus dedos. Ele caiu no chão com um estrondo e rolou para debaixo da cama. O maxilar de Joshua ficou tenso, mas ele manteve sua expressão solícita, curvando-se para recuperá-lo. Naquele momento, vi o cálculo em seus movimentos. Cada gesto é projetado para parecer atencioso, mas mantendo o controle. Há outros documentos também, continuou ele, mostrando mais papéis, formulários de seguro, administração hospitalar, transferências de propriedade para simplificar seu patrimônio. Todos os procedimentos padrão para alguém na sua condição. Boa condição, repeti lentamente. Você continua dizendo isso. Lesão cerebral traumática grave, múltiplas cirurgias, inconsciência prolongada. Você recitou meus ferimentos como se estivesse lendo uma lista de compras. O prognóstico é incerto. Precisamos ser práticos quanto às possibilidades de cuidados de longo prazo.
A porta se abriu novamente e meu corpo inteiro ficou tenso. Savannah entrou hesitante, com a bolsa de grife agarrada ao corpo como uma armadura. No começo ela ficou perto da porta, parcialmente escondida na sombra, mas eu conseguia ver o suficiente. Os familiares olhos verdes, o jeito como ela tocava o pescoço nervosamente, um gesto que reconheci do meu próprio repertório de sinais de ansiedade. Esta é Savannah, disse Joshua suavemente. Ela tem me ajudado a lidar com as complexidades jurídicas. Ela trabalha com serviços financeiros. Savannah deu um passo à frente em meio à iluminação forte do hospital e o ar saiu dos meus pulmões. 26 anos, disse Patrícia, mas vê-la pessoalmente fez o tempo passar. Ela tinha as maçãs do rosto da minha mãe, o queixo teimoso do meu pai e olhos que combinavam tão perfeitamente com os meus que era como olhar em um espelho que refletia o passado. Ela olhou para mim com crescente confusão, seu rosto passando por emoções. Nervosismo, reconhecimento, choque. Sua mão subiu inconscientemente até a garganta novamente, e seus dedos encontraram um pequeno pingente que eu não conseguia ver direito. O sol da tarde entrando pelas persianas iluminava seu rosto em um ângulo que tornava a semelhança inegável. Olá, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Savannah não respondeu. Ela ficou paralisada, a bolsa escorregando pelo ombro enquanto seus braços ficavam frouxos. Sua boca abriu-se ligeiramente, fechou-se e abriu-se novamente. Por trás da maquiagem cuidadosamente aplicada, seu rosto estava pálido. Savannah, a assinatura testemunhada, Joshua sugeriu, com impaciência no tom de voz. Nós discutimos isso. Mas Savannah não estava ouvindo. Ela se aproximou da minha cama com a inevitável atração da gravidade, sem tirar os olhos do meu rosto. Sua mão tateou a bolsa, procurando por algo com crescente desespero. Quando ela tirou a fotografia, gasta nas bordas e amassada por anos de manuseio, meu coração parou. Lá estava eu, aos 18 anos, exausta e aterrorizada, num vestido de hospital não muito diferente do que uso agora, segurando um bebê cujo rosto estava virado para a câmera. A foto que pensei que tinha sido destruída junto com todas as outras evidências daquele ano oculto. Meus pais prometeram que tudo seria apagado e que tudo ficaria limpo. Mas alguém salvou essa imagem e a deu para a criança que eu segurei por exatamente 43 minutos antes de levá-la embora. Meu Deus, Savannah sussurrou, com a voz embargada. Ela é minha mãe? As palavras pairavam no ar como uma presença física. A performance cuidadosamente construída de Joshua quebrou instantaneamente. Seu rosto se contorceu de fúria enquanto ele investia contra Savannah, agarrando seu braço com força suficiente para fazê-la ofegar. Cale a boca, ele sibilou. Siga o plano. Mas Savannah ficou paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a fotografia com as mãos trêmulas. Carreguei isso a vida toda. É a única coisa que levei comigo para meus pais adotivos. O único elo com minha mãe biológica. Peguei a fotografia, minhas mãos tremendo. No momento em que nossos dedos se tocaram, algo elétrico passou entre nós. 17 anos de separação, tristeza e saudade condensados em um único ponto de contato. A cicatriz, Savannah sussurrou, apontando para uma pequena marca no ombro do bebê na foto. Ainda tem o resultado da cesárea de emergência. Disseram que minha mãe biológica quase morreu no meu parto. Lembrei-me daquela noite, a dor que veio muito rápido, o sangue que não parava de correr, os rostos aterrorizados das enfermeiras enquanto me levavam às pressas para a cirurgia. Eu estava sozinha, exceto por uma assistente social que segurou minha mão e prometeu que o bebê estaria seguro, seria amado e teria tudo que eu não poderia dar a ela. Joshua puxou Savannah para trás, quebrando nosso contato. Isso é ridículo. Ela está confusa, provavelmente sendo orientada por alguém que tenta manipular a situação. Mas a verdade já estava sendo revelada, visível no reconhecimento trêmulo de Savannah. Na fotografia que capturou um momento que nunca esqueci, nos olhos iguais que guardavam 17 anos de perguntas não ditas. Solte-a, eu disse, minha voz carregada de uma autoridade que eu não sabia que possuía. Joshua apertou ainda mais o braço de Savannah, e seus nós dos dedos ficaram brancos contra a pele dela. Ela estremeceu, mas não se afastou, ainda me encarando com aqueles olhos dolorosamente familiares. Você planejou isso, disse Savannah a Joshua, sua voz ganhando força a cada palavra. A conferência em março. Você não me encontrou por acaso na sessão de networking.
Você sabia exatamente quem eu era. O rosto de Joshua refletia em cálculos, tentando salvar seu plano fracassado. Ela está confusa. Stephanie, essa garota está obviamente perturbada, criando fantasias sobre. Você me mostrou o prontuário médico dela, interrompeu Savannah, virando-se totalmente para ele. Você disse que contratou um investigador particular para me ajudar a encontrar minha mãe biológica. Você tinha documentos, fotos dela do ensino médio e até sabia das complicações durante o parto. Fiquei sem fôlego. As complicações. Hemorragia grave que quase me matou. A cirurgia de emergência que salvou minha vida, mas garantiu que eu nunca mais teria outro filho. Detalhes que somente alguém com acesso a registros médicos lacrados saberia. Você me disse que ela também estava me procurando, Savannah continuou, com lágrimas escorrendo livremente. Que ela era rica, mas frágil. Que precisava de alguém para ajudar a administrar seus negócios. Você disse que casar com você nos tornaria uma família. Que ela ficaria muito feliz em me ver estabelecido com alguém em quem ela confiasse. Cada revelação parecia como se mais uma camada de pele fosse arrancada. Joshua havia criado uma fantasia elaborada, dizendo a Savannah exatamente o que ela estava desesperada para ouvir, ao mesmo tempo em que se posicionava como a ponte para a mãe que ela sempre quis. Quando ele me pediu em casamento, perguntei, embora já suspeitasse da resposta. 2 semanas atrás, no dia seguinte, ele disse que você concordou em me adicionar ao seu testamento. O rosto de Savannah se contorceu de vergonha. Eu deveria ter questionado, mas eu queria muito acreditar. Na noite do meu acidente, eu disse, olhando diretamente para Joshua. Você estava tirando caixas do nosso apartamento. Patrícia encontrou as imagens das câmeras de segurança. A expressão de Joshua mudou e a máscara finalmente caiu completamente. Você não entende do que está falando. 3 horas depois do acidente, enquanto eu estava em uma cirurgia de emergência, você estava colocando meus pertences em uma van alugada. Minha voz permaneceu firme, apesar da raiva crescendo em meu peito. As câmeras do prédio flagraram tudo. Com data e hora, placa visível. Michael Brennan saiu de trás da porta e sua presença atraiu atenção imediata. Joshua se virou, genuinamente assustado. Sr. Walker, disse Brennan formalmente. Sou Michael Brennan, advogado da Sra. Walker. Tenho documentado esta conversa, juntamente com suas tentativas de acessar a herança dela por meios fraudulentos. Isso é uma armadilha, Joshua rosnou, mas sua confiança estava evaporando. Esta é uma coleta de evidências, corrigiu Brennan. Ele pegou seu tablet e deslizou para exibir documentos. Você gostaria de explicar por que pesquisou o cruzamento onde ocorreu o acidente da sua esposa 3 semanas antes? Ou por que você vem transferindo dinheiro para contas no exterior nos últimos 3 meses? Savannah ofegou, afastando-se de Joshua. Você pesquisou o local do acidente, padrões de tráfego, estatísticas de colisão, taxas de mortalidade, continuou Brennan, lendo na tela. Pesquisa bastante completa para alguém que afirma ser um viúvo em luto. De repente, a sala pareceu menor, carregada de eletricidade. O cabelo cuidadosamente penteado de Joshua começou a murchar, e o suor acumulava-se em suas têmporas. Seu traje caro não parecia mais uma armadura, mas sim uma fantasia que não lhe servia muito bem. As roupas de bebê, eu disse de repente, a lembrança surgindo com uma clareza surpreendente. Você encontrou minha caixa de memórias quando nos mudamos em janeiro. Foi aí que tudo começou. Joshua cerrou os dentes, mas não disse nada. Um pequeno chapéu amarelo, uma pulseira de hospital com a inscrição "O Menininha Walker" impressa e uma fotografia. Olhei para Savannah. Ele deve ter usado essa informação para te rastrear. Os registros de adoção são sigilosos, mas com dinheiro suficiente e as conexões certas. Ele contratou alguém chamado Marcos, sussurrou Savannah. Disse que era especialista em serviços de reunião. Encontrei-me com ele 2 vezes. Ele tinha tantas informações sobre você, sobre sua família, sobre sua vida. A violação disso, Joshua despejando minha dor mais íntima, transformando em arma a dor que carreguei por 17 anos, fez minhas costelas danificadas doerem com o esforço de conter minha fúria. Sabe qual é a parte mais triste? Perguntei a Joshua. Se você tivesse perguntado sobre a caixa, eu teria contado. Eu teria compartilhado essa dor com você,
porque eu achava que casamento significava carregar os fardos um do outro. Poupe-me do martírio, Joshua retrucou. Você escondeu 13 milhões de dólares de mim? Eu herdei isso depois que você já tinha decidido que eu valia mais morto do que vivo, retruquei. As transferências para contas no exterior começaram há 3 meses. Catherine nem tinha morrido ainda, mas você já estava nos roubando. Brennan pigarreou. Falando nisso, Sr. Walker, o senhor poderia explicar isso? Ele mostrou outro documento em seu tablet. Uma certidão de casamento datada de 5 dias após o meu acidente. Bigamia é crime neste estado, assim como fraude, tentativa de roubo de propriedade e apresentação de certidões de óbito falsas. O sangue sumiu do rosto de Joshua quando todo o peso da exposição o atingiu. Ele olhou entre Brennan, Savannah e eu, calculando as probabilidades que já estavam contra ele. Quero um advogado, ele disse categoricamente. Excelente escolha, respondeu Brennan, pegando seu telefone. A segurança já está a caminho. O detetive Morrison, da Unidade de Crimes Financeiros, também gostaria de dar uma palavrinha. 2 seguranças do hospital apareceram na porta e sua presença preencheu o espaço restante. Joshua ajeitou a gravata, um gesto reflexivo de controle quando tudo havia saído do seu controle. 7 anos, eu disse baixinho, e todos se viraram para olhar para mim. 7 anos de casamento e você nunca me conheceu. Eu sabia o suficiente, respondeu Joshua, com a voz amarga. Eu sabia que você nunca chegaria a lugar nenhum sem que eu te pressionasse, transcrevendo relatórios médicos naquele apartamento patético, aceitando qualquer migalha que a vida jogasse em você. Ela estava apoiando seus sonhos, disse Savannah de repente, com a voz feroz. Ela trabalhava naquele emprego para pagar as contas enquanto você se dedicava à sua arte, às suas ideias de negócios, aos seus planos sem fim. Joshua riu, feio e ríspido. Me apoiando. Ela estava me segurando. Você sabe como é ter esse tipo de potencial preso na mediocridade de outra pessoa? As palavras deveriam ter machucado, mas não machucaram. Porque finalmente, depois de 7 anos, eu estava vendo o verdadeiro Josué. Não o artista esforçado por quem eu me apaixonei. Não o marido amargurado que eu tentava apaziguar, mas o predador calculista que me via como nada mais do que um obstáculo a ser superado. Senhora Walker, disse um dos seguranças gentilmente, precisamos escoltar o Sr. Walker para fora agora. Enquanto se aproximavam dele, Josué fez uma última tentativa. Stephanie, pense no que você está fazendo. Podemos resolver isso. Olhei para ele. Realmente olhei para ele, não vendo meu marido, mas um estranho vestindo um terno caro comprado com o dinheiro que ele roubou enquanto planejava meu funeral. Você nunca me conheceu, repeti, cada palavra deliberada e final. Os seguranças se moveram em direção a Joshua com eficiência praticada, um tirando as algemas do cinto enquanto o outro se posicionava para evitar qualquer movimento brusco. O corpo inteiro de Joshua ficou rígido, seu rosto ficou vermelho escuro enquanto a realidade de sua situação se cristalizava. Isso é um erro, ele disse, elevando a voz a cada palavra. Sou o marido dela. Tenho direitos. Você não pode simplesmente. Senhor, por favor, vire-se e coloque as mãos atrás das costas, interrompeu o policial calmamente. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Trabalho na Brennan Investments. Tenho advogados que. Sr. Walker, o senhor está preso por fraude, apresentação de documentos falsos, bigamia e tentativa de roubo, anunciou a detetive Morrison ao entrar na sala, com seu distintivo visível no cinto. Ela era mais jovem do que eu esperava, com olhos penetrantes que não deixavam passar nada. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode ser usado contra você em um tribunal. Quando as algemas fizeram barulho ao redor de seus pulsos, a compostura de Joshua se despedaçou completamente. O executivo elegante de terno caro desapareceu. Em seu lugar estava um homem desesperado assistindo seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. Ele se virou para Savannah, com o rosto contorcido de raiva. Sua garota estúpida, você estragou tudo, ele cuspiu. Tínhamos um plano. Você deveria. Eu deveria ter ajudado você a roubar da minha mãe, Savannah concluiu calmamente. Ela se endireitou apesar das lágrimas em seu rosto, enfrentando a fúria dele com uma força inesperada. Você usou meu desejo mais profundo contra mim.
Você sabia o quanto eu queria encontrá-la e transformou isso em uma arma. Os policiais começaram a levar Joshua em direção à porta, mas ele conseguiu olhar para mim uma última vez. Você vai se arrepender, Stephanie. Você não tem ideia do que está destruindo. A única coisa destruída aqui é a ilusão com a qual vivi por 7 anos, respondi firmemente. Enquanto o escoltavam para fora, suas ameaças ecoavam pelo corredor do hospital. De repente, a sala pareceu vasta e silenciosa. Savannah ficou paralisada perto da janela, com os braços em volta do corpo como se estivesse juntando seus pedaços. Brennan pediu licença para combinar com o detetive Morrison, deixando-nos sozinhas pela primeira vez como mãe e filha, que realmente sabiam de sua conexão. Sinto muito, Savannah sussurrou. Se eu não estivesse tão desesperado para te encontrar, se eu tivesse questionado a história dele. Parar. Estendi a mão e, depois de um momento de hesitação, ela aceitou. Você não é responsável pela mentira dele. Ele te escolheu porque sabia exatamente onde apertar. Uma batida nos interrompeu. Patrícia olhou pela porta. Tem 2 pessoas aqui que dizem ser os pais da Savannah. Eu deveria? Sim, Savannah disse rapidamente, então olhou para mim com ansiedade repentina. Tudo bem? Eles vieram de Minneapolis quando eu contei tudo. Mark e Diana Lauron entraram com os movimentos cuidadosos de pessoas entrando em um campo minado. Elas eram exatamente o que eu esperava todos aqueles anos atrás. Rostos gentis, roupas confortáveis, alianças gastas de pessoas que construíram uma vida juntas. Mark era alto e ligeiramente curvado, usava óculos de professor e tinha manchas de tinta na camisa. Diana era mais baixa, mais roliça, com linhas de expressão que sugeriam uma vida cheia de alegria. Você deve ser Stephanie, disse Diana suavemente. Ouvimos muito sobre você ao longo dos anos. Tudo fruto da imaginação de uma garota de 17 anos, consegui dizer, com a voz embargada. Não, disse Mark firmemente. De uma jovem que nunca parou de se perguntar sobre a pessoa que a amou o suficiente para lhe dar uma vida melhor. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. 17 anos de tristeza reprimida vieram à tona em soluços feios e ofegantes que fizeram minhas costelas feridas gritarem em protesto. Diana se moveu sem hesitar, me envolvendo em seus braços com o conforto experiente de alguém que já havia enxugado inúmeras lágrimas. Nós sempre dissemos a ela, murmurou Diana contra meu cabelo, que sua mãe biológica devia amá-la intensamente para fazer tal sacrifício. Que a adoção não é sobre não querer um filho. É sobre querer mais para eles do que você pode dar. Através das minhas lágrimas, vi Savannah chorando também, abraçada por Mark. Éramos um quadro estranho, 4 pessoas unidas por uma decisão tomada por um adolescente aterrorizado 17 anos atrás. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, o detetive Morrison voltou com notícias preocupantes. Descobrimos algumas evidências adicionais que acho que você deveria saber. 3 dias antes do seu acidente, alguém passou uma receita de sedativos em seu nome em uma farmácia do outro lado da cidade. A assinatura não é sua. Meu sangue gelou. Sedativos. Poderosos. O tipo que misturado com álcool ou mesmo certos alimentos pode causar confusão. Reações tardias, julgamento prejudicado. A expressão de Morrison era sombria. Seus vizinhos mencionaram que você parecia excepcionalmente cansado nos dias que antecederam o acidente. Um deles disse que você estava cambaleando ao receber a correspondência. Parecia confuso sobre o dia atual. As implicações me atingiram. Joshua não havia causado o acidente, mas ele estava se preparando para outra coisa, me tornando vulnerável, mais fácil de controlar ou potencialmente. Não consegui terminar o pensamento. Combinado com todo o resto, isso acrescenta a tentativa de envenenamento às suas acusações, continuou Morrison. Estamos considerando uma pena mínima de 12 a 15 anos, possivelmente mais se pudermos provar a intenção de causar danos graves. Depois que Morrison saiu para processar mais evidências, nós 5 ficamos sentados em um silêncio estranho, mas confortável. Patrícia havia retornado, assumindo seu posto de amiga protetora. Os Laurons puxaram cadeiras para perto de Savannah, que ficava me olhando como se eu pudesse desaparecer. Conte-me sobre sua infância, eu disse de repente. Quero saber tudo. Primeiras palavras, comidas favoritas, más decisões da adolescência, tudo isso.
Savannah riu. Um som que fez meu coração se contrair com sua familiaridade. Minha primeira palavra foi o não, o que, segundo minha mãe, explica muito sobre minha personalidade. Ela foi teimosa desde o primeiro dia, confirmou Diana com evidente afeição. Recusou-se a comer ervilhas, recusou-se a usar rosa, recusou-se a desistir de te encontrar, mesmo quando a agência de adoção disse que era impossível. Conversamos por horas enquanto o hospital escurecia ao nosso redor. Mark contou histórias sobre os desastres da Feira de Ciências de Savannah. Diana compartilhou fotos dos anos difíceis do ensino fundamental. Savannah admitiu que escapou para um show aos 15 anos e ficou de castigo por um mês. Cada história foi um presente. Pedaços da vida que eu tanto questionava se encheram de amor e risos. Tornei-me analista financeira, disse Savannah por fim, porque pensei que, se entendesse sistemas e registros, poderia encontrá-lo. Especializei-me em rastrear ativos ocultos, seguindo rastros de papel. É irônico que Joshua tenha usado esse conjunto de habilidades como parte de seu golpe. O que você vai fazer agora? Perguntei. Ela olhou para os pais e depois para mim. Não sei. Tudo na minha vida na cidade parece contaminado agora. O emprego, o apartamento, até mesmo o meu café da manhã, onde Joshua me abordou pela primeira vez. Tudo está ligado às mentiras dele. Você poderia ficar aqui por um tempo, ofereci cuidadosamente, não como uma obrigação, apenas se quiser um tempo para resolver as coisas. A esperança que floresceu em seu rosto fez cada momento de dor valer a pena. Nós fomos unidos por meio de traição e manipulação. Mas talvez algo real pudesse crescer desse solo venenoso. 6 meses transformaram tudo, exceto o tecido cicatricial. Meu corpo carregava lembranças permanentes do acidente. Um ombro que doía antes das tempestades, uma leve claudicação quando cansado, mas as mudanças mais profundas eram invisíveis. Fiquei sentado na galeria do tribunal assistindo Joshua receber sua sentença, sem sentir nada que se parecesse com vitória ou encerramento. 12 anos por fraude, conspiração, tentativa de roubo e acusações de envenenamento que eles nunca conseguiram provar, mas também não conseguiram rejeitar. Ele estava em seu macacão laranja, diminuído e comum, não mais o homem que consumiu 7 anos da minha vida. Savannah sentou-se ao meu lado, com a mão apoiada perto da minha no banco de madeira, sem me tocar, mas perto o suficiente para sentir o calor. Aprendemos a navegar no espaço entre nós com intenção cuidadosa, construindo conexão sem forçar a intimidade que 17 anos de separação haviam roubado. Quando o juiz leu o veredito, Joshua se virou para nos olhar uma última vez. Seus olhos não demonstravam remorso, apenas o cálculo frio de alguém contabilizando perdas em um jogo que ele ainda acreditava que deveria ter vencido. Do lado de fora do tribunal, o ar do outono carregava o cheiro de folhas queimadas e chuva distante. Tirei da bolsa a última fotografia do nosso casamento, aquela que eu sempre quis jogar fora, mas por algum motivo nunca joguei. 7 anos mais jovem, ao lado de Joshua em um vestido emprestado, acreditando que amar significava aceitar menos do que eu merecia. O vento pegou os pedaços enquanto eu os rasgava metodicamente, espalhando-os como confete para uma celebração à qual ninguém compareceu. Você se arrepende do casamento? Perguntou Savannah, observando os fragmentos desaparecerem nas ruas da cidade. Lamento não ter visto quem ele realmente era, respondi. Mas sem aquele casamento, sem a sua decepção, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Às vezes, os piores caminhos levam aos melhores destinos. Caminhamos até nossos carros em um silêncio confortável. Nos últimos meses, desenvolvemos nosso próprio ritmo. Tomamos café juntos todas as terças-feiras de manhã, jantamos aos domingos, trocamos mensagens durante a semana, que variavam de profundas a banais. Os 13 milhões de dólares tornaram muitas coisas possíveis, mas o investimento mais valioso foi o tempo que passaram juntas, aprendendo a ser mãe e filha sem o peso das expectativas. A fundação que estabelecemos ocupava o 3º andar de um prédio reformado no centro da cidade. A Second Chances ofereceu apoio a mulheres que enfrentavam gestações de crise e facilitou reuniões de adoção com aconselhamento e recursos adequados. Savannah deixou sua carreira em finanças para coordenar o programa de reunião, usando suas habilidades em rastrear registros e entender sistemas para ajudar outras famílias a se encontrarem por meio de canais legais e éticos. Temos 3 novos casos de reunião esta semana, ela me disse enquanto dirigíamos para o escritório. Uma mãe está procurando há 40 anos.
Eu havia retornado à pesquisa biomédica, mas com um foco diferente: estudar os fatores genéticos e epigenéticos na adoção e separação. Como a biologia e o meio ambiente moldaram a identidade. O trabalho parecia uma redenção, transformando a dor pessoal em potencial cura para os outros. Meu novo laboratório era modesto, mas suficiente, financiado pela herança que quase nos destruiu, mas que no fim das contas nos reconstruiu mais fortes. Nossos apartamentos tinham vista para o Lago Michigan, lado a lado, mas não conectados, mantendo os limites necessários para a construção de relacionamentos saudáveis. Na maioria das manhãs, eu via Savannah em sua sacada tomando café, muitas vezes ao telefone com os Laurons, que acolheram nossa estranha família extensa com graça extraordinária. Diana me ligava semanalmente, compartilhando receitas e histórias de infância que eu havia perdido. Mark enviou fotos de sua sala de aula de biologia, onde agora ele usa nossa história, cuidadosamente anonimizada, para ensinar sobre natureza versus criação. O dia de ação de graças chegou com neve inesperada, transformando Minneapolis em um cartão postal. A casa dos Lauron cheirava a peru e canela, cheia de primos e vizinhos, e ao caos controlado da reunião familiar. Fiquei parado na porta segurando uma torta que eu tinha tentado fazer. Mais tarde, Diana gentilmente o chamaria de rústico. Observar Savannah ajudar sua mãe adotiva, sua mãe biológica em todos os sentidos, a preparar o recheio enquanto discutia sobre as proporções dos temperos. Stephanie, pare de ficar me rondando e vem ajudar, chamou Diana, acenando para que eu entrasse na cozinha com as mãos sujas de farinha. Família não fica parada na porta. A palavra família ainda me pegava desprevenido, mas eu estava aprendendo a aceitá-la. Durante o jantar, Mark levantou seu copo para um brinde, e a voz de seu professor se sobrepôs ao barulho alegre. As famílias que escolheram e tiveram a chance, as estradas que nos trouxeram até aqui e aos futuros que estamos construindo juntos. Mais tarde, quando Savannah me mostrou fotos embaraçosas de sua adolescência, aparelho, experimentos capilares infelizes, tentativas frustradas de rebeldia, percebi que foi por isso que eu a sacrifiquei, sem saber, todos aqueles anos. Não riqueza ou sucesso, mas esse calor, esse pertencimento, essas pessoas que a amavam completamente. A decisão aos 18 anos foi acertada, mesmo que tenha levado 17 anos em circunstâncias terríveis para provar isso. 3 semanas depois do Dia de Ação de Graças, no aniversário do acidente, Savannah e eu dirigimos até o cruzamento onde tudo mudou. A cidade instalou um pequeno jardim memorial após uma campanha de segurança para pedestres, embora eles não soubessem que isso marcava meu ponto de transformação pessoal. A geada da manhã deixava tudo cristalino, belo em sua fragilidade. Eu havia trazido os fragmentos da caneta de prata, peças recuperadas da cena do acidente que Patrícia de alguma forma havia salvado. Aquele presente que pretendia celebrar um falso futuro com Josué agora parecia uma evidência arqueológica da vida de uma pessoa diferente. Savannah tinha uma pequena muda de macieira silvestre florida, escolhida por sua resiliência e capacidade de florescer após os invernos mais rigorosos. Cavamos o buraco juntos em silêncio, com o trabalho físico nos conectando ao momento presente. Coloquei os fragmentos de caneta no fundo, cobrindo-os com terra escura. A árvore se acomodou no lugar com uma facilidade surpreendente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Savannah regou-a cuidadosamente enquanto eu colocava a terra ao redor da base, garantindo estabilidade para as próximas estações. Às vezes, eu disse a ela enquanto nos afastávamos para observar nosso trabalho. A destruição é apenas a criação disfarçada. Aquele acidente destruiu a vida que eu conhecia, mas abriu espaço para a vida que eu realmente precisava. Savannah entrelaçou seu braço no meu, um gesto que se tornou natural ao longo dos meses. Você acha que teríamos nos encontrado sem o plano de Joshua? Pensei na questão, observando o trânsito matinal passar pelo cruzamento onde minha antiga vida havia terminado. Catherine parecia pensar assim. O bilhete dela sugeria que a verdade sempre encontra seu caminho. Mas sou grata por não termos que nos perguntar. O sol surgiu entre as nuvens enquanto caminhávamos de volta para o carro, projetando longas sombras atrás de nós. A árvore florida permaneceu pequena, mas firme em seu novo lar. As raízes já começaram seu trabalho invisível de encontrar apoio, buscar água e estabelecer bases que sustentariam décadas de crescimento. Na primavera seguinte, ela floresceria pela primeira vez, com flores rosas e brancas emergindo de galhos que o inverno não conseguiu quebrar. Os 13 milhões de dólares permaneceram praticamente intocados, exceto pela fundação e nossas despesas de subsistência.
eu aprendi que dinheiro é simplesmente energia potencial. Ela poderia criar ou destruir dependendo das mãos que a empunhassem. Josué viu isso como um poder que poderia ser roubado. Savannah e eu vimos isso como uma responsabilidade a ser compartilhada. A diferença entre essas perspectivas continha tudo o que importava. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia. Uma foto de sua corrida matinal passando pelo jardim memorial. A árvore estava centralizada na moldura, com a geada brilhando em seus galhos finos, parecendo adornada com diamantes. Uma bela adição ao bairro, ela escreveu. Raízes fortes fazem toda a diferença. Mostrei a imagem para Savannah enquanto dirigíamos em direção aos nossos futuros separados, mas conectados. Ela sorriu, aquela expressão familiar que me lembrava de mim mesma, mas que havia se tornado inteiramente dela. Fomos unidos pela decepção, mas mantidos juntos pela escolha, construindo algo real a partir dos destroços de tudo que é falso. O cruzamento atrás de nós ficou menor no espelho, mas a árvore permaneceria, ficando mais forte ao longo das estações, marcando o ponto onde uma história terminava e uma melhor começava. Se essa história de traição e redenção te deixou fascinado, clique em curtir agora mesmo. Meu momento mais poderoso foi quando Savannah me reconheceu como sua mãe, destruindo todo o plano de Joshua em segundos. Qual momento mais tocou seu coração? Compartilhe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias reais incríveis de sobrevivência e triunfo.